Então, boa noite a todos mais uma vez. Hoje, dia 18 de setembro de 2024. Até aqui o Senhor tem sido bondoso e tem permitido que viéssemos à sua casa para ouvir mais a sua palavra. Sempre tem as quartas-feiras como um aspecto de graça sobre as nossas vidas. Sabe, Deus permitindo que venhamos e nos insistindo em nos ensinar. Eu não consigo ver de outra maneira. Nós vamos hoje iniciar um tema um pouco mais diferente do que anterior. Nós trabalhamos com a ira e creio que foi muito bom mostrar que a ira é um pecado e como deve ser tratado e visto, como isso também comunica ou acaba trazendo à tona a idolatria. Nós vimos isso nas últimas 3 aulas. Agora nós vamos começar um tema diferente, um pouco mais teológico. Há uma certa dúvida ou certos reparos que precisamos fazer em relação à lei e o pacto. Às vezes nós conseguimos imaginar, conseguimos compreender que estamos sob o pacto com Cristo, mas temos algumas dificuldades em entender o pacto das obras e como a lei se situa. Então nós vamos começar a partir de hoje, dia 18, um estudo sobre os pactos de Deus. Esse é o tema dessas próximas aulas. Nós vamos utilizar hoje o livro Pacto das Obras, de autoria de Brakel, um holandês. É um livro que tem pela editora Naderi. Na verdade, ele é um livro que é um recorte de uma teologia sistemática maior, mas nos serve muito bem este trecho do Pacto das Obras, do livro Pacto das Obras. Então nós vamos ver hoje 2 tópicos sobre isso: o Pacto de Obras, definindo em sua existência verificada, definindo ele, vamos ver a sua existência verificada, e depois, no segundo tópico, nós vamos ver o Pacto das Obras e a lei de Deus. Então, primeiro vamos definir o que é o Pacto das Obras e como podemos saber se ele existe. E segundo, nós vamos ver como se relaciona com a lei de Deus. Que Deus nos ajude, que possamos aprender estes assuntos. Só uma advertência: o texto é um texto antigo, então nós vamos ver muitas marcas nesse texto de um tipo de silogismo, técnicas de argumentações antigas. É um texto antigo, então vamos ter paciência para ver como ele se desenvolve. E aos poucos nós vamos aqui explicando para deixar mais claro possível. Então, sem mais delongas, vamos ao texto. Está lá, tópico 1, Pacto de Obras definido e também a sua existência verificada. Vamos lá. O Pacto de Obras era um acordo entre Deus e a raça humana, representada em Adão, no qual Deus prometeu a salvação eterna sob condição de obediência e ameaçou com a morte eterna em caso de desobediência. Adão aceitou tanto esta promessa quanto esta condição. Aqui, meus irmãos, eu preciso parar um pouco e lembrar sobre quais textos nós estamos falando. Existem 2 textos que são bastante assertivos, bastante fundamentais para tratarmos do Pacto das Obras. Primeiro é o texto de Gênesis, no capítulo 2, e aqui o verso 14 e 15, onde está o acordo que Deus está formando com Adão. Diz lá os versos, capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17. Correção aqui. Capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este é um texto fundante do Pacto das Obras. Há um pacto aqui. Como o texto diz, há uma promessa
uma ameaça, e Adão, em tudo isso, concordou. Há um outro texto que também, se alguém algum dia questionar sobre isso, há um texto aqui também em Oséias, no capítulo 6, verso 7, que diz o seguinte: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, esses dois textos, eles são importantíssimos. Primeiro, o primeiro de Gênesis capítulo 2, ele descreve o pacto. E o texto de Oséias anuncia que houve um pacto. Então, há um pacto entre Deus e Adão que ocorreu. E aqui o Brakel, ele só está nos trazendo isso à tona. Então, com pergunta e resposta, ele continua. Pergunta: essa aliança foi entre Deus e a raça humana representada em Adão? Resposta: nossa resposta é um sim inequívoco. Para considerar um assunto de maneira ordenada, é necessário primeiro determinar se o assunto existe e então considerar sua natureza. Nesta situação, no entanto, precisamos primeiro considerar a natureza dessa aliança, uma vez que a verdade da existência de tal aliança deve ser provada principalmente por sua natureza. Dessa forma, devemos procurar chegar a uma conclusão. Então agora ele vai falar um pouco sobre algumas provas sobre a natureza dessa aliança. Vejamos o que ele tem a dizer. Prova 1. Se Deus deu a Adão uma lei que é idêntica em conteúdo aos 10 mandamentos, prometeu-lhe a vida eterna, a mesma que Cristo mereceu para os eleitos no pacto da graça, nomeou a árvore do conhecimento do bem e do mal para ele como meio pelo qual ele seria testado, e a árvore da vida para ser um sacramento da vida. E Adão, tendo aceito tanto a promessa quanto a condição, ligou-se a Deus. Então, existiu um pacto de obras entre Deus e Adão. Como tudo isso é verdade, segue-se que tal aliança existiu. Aqui, Brakel nos traz ou chama a atenção alguns episódios que às vezes nos escapam pela simples leitura, que é o fato de que Deus vai construindo significados da aliança por meio da sua palavra, anexando as coisas para Adão. O que eu quero dizer com isso? Deixe-me ser claro. Na árvore, o jardim do Éden não existia árvores com rótulos. Existiam árvores. Adão depois foi nomeando. Entretanto, Deus não deixou Adão nomear duas. As duas Deus nomeou. Uma nomeou como a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a outra nomeou a árvore da vida. Porque essas duas árvores em si mesmas tinham, diferente das outras, elas falavam, conseguiam andar. Não tem nada disso. Eram simplesmente objetos a qual Deus inscreveu a sua palavra. Esse ato é importante, e aqui ele está chamando a atenção disso. Então Deus, ele tirou dos elementos naturais e disse: esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa aqui, a árvore da vida. E a palavra de Deus anexada aos elementos transforma a sua função. É a mesma coisa no Novo Testamento. O que acontece com a ceia do Senhor? Nós vemos a palavra de Deus inscrevendo no pão e no vinho, mudando a sua função. Porque a função do pão e do vinho é nos alimentar. Mas na ceia do Senhor há uma função sacramental. Então esse modus operandi é pactual em Cristo. E esse modus operandi ocorreu também em Adão. Então aqui há um certo desvelamento que Brakel quer nos mostrar, e é interessantíssimo. E ele continua. Eu não sei onde eu parei aqui. Isso, achei. Consideramos, primeiro, a única parte e o seu compromisso, e subsequente a outra parte e seu compromisso. A aliança é duas partes. A única parte é Deus, que nesta aliança se manifesta da seguinte forma. A parte que funda o compromisso é Deus, né?
E aí ele vai mostrar 3 aspectos desta parte de Deus na aliança. Deus é parte da aliança como sendo, primeiro, como sendo o Senhor acima de tudo, eterno, supremo e soberano, que tem poder sobre suas criaturas para prescrever, comandar, prometer como lhe agrada. Ele é o único legislador. Guarda isso, ele vai nos trabalhar mais isso adiante. Segundo, a parte de Deus se manifesta também como sendo santo e justo, não podendo ficar satisfeito com outra coisa que não a santidade em suas criaturas racionais, e não pode permitir que a falta de santidade permaneça impune. Terceiro aspecto da parte de Deus, como sendo infinitamente bom, tendo o desejo de comunicar sua bondade ao homem, sua participação no pacto consiste na emissão de uma lei, a promessa de felicidade e a ameaça de condenação e a nomeação de uma árvore sacramental é uma árvore probatória. Então, o que nós vemos aqui é apenas uma descrição do que aconteceu no pacto. O pacto existiu. Existe aqui um modus operandi de Deus pactual, estas nomeações de inscrições dos elementos, ele se colocando como legislador diante do homem, você irá fazer desta maneira. E o homem, ele acata, porque Deus é quem legisla. E a promessa de vida segue-se também a punição para mostrar que o caráter justo de Deus não pode permitir que a sua santidade fique impune. Então, este primeiro tópico, ele tem apenas o objetivo de descrever a aliança. Eu creio que ele cumpre aqui o seu objetivo. Não há nenhuma inovação do Bacon, até então ele só trouxe alguns episódios um pouco mais à luz. E agora nós vamos para o tópico 2, chamado Pacto das Obras e a Lei de Deus. Aqui ele vai gastar um pouco mais de energia. Então vamos com atenção tentar entender o que ele quer dizer. Diz ele, a primeira questão a ser provada é que Deus deu uma lei a Adão. Sendo esta uma lei que em conteúdo é idêntica aos 10 mandamentos. É a segunda vez que Bacon disse isso. Vamos guardar. Continua. A lei é dada por Deus para ser um princípio regulador para o homem no que diz respeito ao seu homem interior e ações. Declara que é bom e mal, o que é bom e mal, em virtude de sua autoridade divina, obriga o homem à obediência. Bom, então aqui está apenas a declaração interessantíssima de que Adão, ele recebe a mesma lei dos 10 mandamentos. A lei moral, Adão também recebe de Deus. É uma lei que regula o seu homem interior e suas ações. É uma lei que obriga à obediência. Então, Bacon está dizendo que estes aspectos tornam idênticas à lei moral expressa nos 10 mandamentos. Estou me repetindo, porque eu vou voltar nisso. Então, só sinalizando. E o intelecto humano? Ele vai tocar nisso agora. O intelecto racional do homem, seja ele tão perfeito e capaz de uma percepção adequada das exigências da lei, não é uma regra para o bem e mal. Uma questão não é nem boa nem má, apenas porque uma percepção adequada determina que seja assim. Uma percepção adequada não obriga o homem à obediência. É apenas um meio para conhecer e reconhecer tanto a lei como a obrigação de alguém. A lei divina e sua autoridade divina são regra para o bem e o mal e obrigam a obediência. Aqui há uma diferença. Então nós podemos, pela nossa percepção, ter algum juízo, ou formar algum juízo sobre algumas coisas. Isto é bom, isto é mal, segundo nós mesmos. O problema é esta ideia que eu disse, segundo nós mesmos. Nós não somos legisladores do interior humano. Nós não podemos ser os nossos próprios legisladores, que é aquilo que Bacon está comentando. O homem ele não pode fundar um bem e um mal. Quem faz isso é a revelação de Deus. O que isso tem de implicações? Muito. E agora ele começa a engrossar o caldo aqui. Como eu comentei, diz ele anteriormente, Deus deu uma lei ao homem.
É apenas sua prerrogativa fazer isso. Pergunta: as leis que Deus emite são a expressão da sua natureza ou do seu livre-arbítrio? Resposta: as leis procedem da sua vontade em harmonia com a sua natureza. Elas não procedem arbitrariamente da vontade de Deus, como se ele fosse capaz de ordenar aquilo que é contrário a si mesmo. Por exemplo, odiar a Deus e ao próximo. Deus não vai fazer uma coisa dessa. Ou fazer da ira, inveja, ódio, vingança e outros pecados santos por natureza. Deus não fará isso. Sendo capaz de prometer felicidade eterna pela prática do pecado. Essas coisas Deus não fará. Tudo isso seria contraditório à natureza de Deus e, portanto, também à sua vontade. Também seria contraditório para ele deixar uma criatura racional existir sem uma lei. Ou seja, Deus não deu a nenhuma criatura humana a autonomia. Nós não somos autônomos, nunca seremos totalmente descolados, vivendo por si mesmo, em si mesmos. Nós precisamos de Deus e Deus é o nosso referencial. Mesmo aqueles que embrenham-se em negar o Criador, eles têm a Deus como referencial negativo. Eles são os pagãos, são os ímpios. Eles não formam uma coletividade à parte do conceito de Deus. Deus é o único referencial que deve ser tido como universal. Por isso, por exemplo, dando um exemplo nas missões. Se você conversar com alguns antropólogos, eles vão criticar os missionários no Amazonas que acabam entrando nas aldeias e evangelizando. Por exemplo, em algumas aldeias ocorre o infanticídio e com certeza os missionários serão contra isso. Algumas tribos têm a prática de enterrar crianças, né, segundo o relato de alguns missionários, que nascem defeituosas. Isso não pode ser tomado como um ato cultural antropológico. Nós, como cristãos, entendemos que a lei de Deus, o respeito à vida, é universal. Então, a religião está acima da própria cultura. O conceito de vida deve ser defendido em qualquer outro lugar, seja ante tribos indígenas, seja ante aborígenas na Austrália, seja ante os esquimós no Alasca, não importa, a vida será sempre sagrada, ainda que a cultura possa tentar subverter isso, porque a cultura também pode ceder ao pecado. Agora, a lei, ela mostra que a vida, ela não pode ser tirada, nós não podemos matar, não matarás, como diz o 6º mandamento. Isso é só um exemplo, como o homem não pode ser lei para si mesmo. Então, voltando aqui, que Deus deu a Adão uma lei é confirmada da seguinte forma. Agora nós vamos para um texto bíblico. Em primeiro lugar, abre aspas, estes, os pagãos, não tendo lei, são lei para si mesmos, que mostram a obra da lei escrita em seu coração. Esse é um texto de Romanos 2, 14 a 15, versão do autor. Se os homens, mesmo depois da queda, têm uma lei escrita em seus corações, e são, portanto, uma lei para si mesmos, embora imperfeita e obscura, muito mais evidente é o fato de Adão ter uma lei no estado de retidão. A razão para essa conclusão é que a lei da natureza procede do conhecimento de Deus, visto que Adão, depois da queda, tinha um conhecimento muito superior e mais claro de Deus do que os pagãos, ele também possuía a lei de um modo muito superior. Conhecimento da lei e conformidade a ela é uma perfeição da natureza do homem. Aquele que após a queda tem mais conhecimento e é mais compatível com a lei é superior aos outros. Desde que Adão foi perfeito, ele foi consequentemente superior em conhecimento e conformidade à lei e, portanto, uma lei foi dada a ele. Muito bem, entenderam a questão do raciocínio? Ele toma o texto de Romanos capítulo 2, que diz que os homens vivem, têm uma lei por si mesmo. E se os homens, ele parte do argumento menor, o argumento posterior, né, os homens como consequência, e volta para Adão. Se os homens imperfeitos têm uma lei que está nublada, porque eles não conhecem a lei de Deus, mas está marcada no coração, muito mais Adão tinha no princípio. Então, o fato de existir lei hoje
ainda que rarefeito em corações pecaminosos, é uma evidência de que alguém, no princípio, teve uma lei superior a todos os outros, ou seja, Adão teve uma lei, a lei moral. Argumento bastante interessante. Segundo lugar, porquanto que fora impossível a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos 8, 3, 4. O apóstolo conclui que existe uma lei que pertence a todos os homens, tendo esta lei o potencial inerente para justificar um homem que ele considera perfeito. Ele declara, no entanto, que a lei é fraca e que é impossível a lei justificar. Razão é que através da carne, isto é, através do pecado, ela se tornou fraca. Onde quer que haja transgressão da lei, a lei não pode absolver da transgressão, pois a lei é a verdade. Se a lei se tornou fraca, isso implica que uma vez foi forte. No entanto, este nunca foi o caso subsequente à queda. E depois era verdadeiro antes da queda, quando o pecado estava ausente. Muito interessante esse segundo argumento. Adão tinha uma lei? Primeiro, Adão tinha uma lei porque os pagãos têm uma lei para si. Reflexo que houve uma lei maior. Segundo, Adão tinha lei? Sim, porque se a lei está fraca, se a lei ela não pode salvar, isso não é culpa da lei, é culpa da natureza pecaminosa atualmente, porque se uma lei pudesse salvar, conforme Paulo fala em Romanos, essa lei seria a lei de Deus, mas ela não pode porque a carne está fraca por causa do pecado. Mas se a carne fosse forte, ora, a carne foi forte em Adão. Adão era um homem que nasceu bom, e Adão tinha a lei. Então a lei poderia ser cumprida em Adão, mas Adão não cumpriu. Então isso mostra que havia uma lei forte capaz de salvar. Esta lei Adão recebeu. Em terceiro lugar, a natureza de Deus, bem como a natureza de Adão, requer que Adão tenha uma lei. Em virtude de sua natureza, Deus é acima de tudo, é supremo, Senhor, digno de ser honrado e servido. Assim que uma criatura aparece em cena, ele fica acima daquela criatura e a criatura é subordinada a ele. Isso também é verdade para o homem como uma criatura racional, não meramente porque ele criou o homem ou entrou em pacto com ele, ou até porque o homem pecou, porém mais particularmente devido à natureza de Deus, visto que ele é Yahvé, Jeová. Adão, sendo uma criatura, era necessariamente dependente de seu Criador em todas as coisas, pois de outro modo ele seria o próprio Deus. Não se pode ver a natureza da criatura como sendo nada além de dependente. Se Adão é dependente de Deus, isso não é verdade apenas para o seu ser, mas também para seus movimentos. Isto não é meramente verdadeiro em relação aos movimentos que ele tem em comum com os animais, mas também em relação à sua racionalidade, capacitando-o a funcionar inteligentemente. Se Deus, em virtude de sua natureza, é supremo e independente, digno de ser honrado, servido e temido, quem não te temeria, ó Rei das nações, pois isto é a ti devido? E como o homem é dependente de sua natureza, atividades e intelecto, então o homem, em sua perfeição, tinha uma regra pela qual sua natureza e atividade tinham que ser reguladas, isto é, uma lei. Aqui ele pega o raciocínio de que como Deus tinha uma lei para se organizar, porque Deus tem certas coisas que não pode fazer, como Deus não irá mentir, Deus não irá pecar, Deus tem um regramento. Então, da mesma maneira, Adão, que é criatura, ele também deveria seguir as mesmas normas que Deus nos segue. Isto é evidente, por exemplo, note quem são os pais aqui, sabe que os filhos vão seguir as leis da casa. Né? Se você diz acorda às 8, ele vai acordar às 8. Você diz que vai dormir às 10, ele vai dormir às 10, porque esta é a lei da casa. Ele está subordinado a você. Ele nem tem um aparato cognitivo, estou pensando numa criança de 5 anos, para tentar mudar isso, né? Porque ele não entende, ele vai seguir a lei.
A ideia é esta mesmo. Então, Deus tem uma lei para si mesmo, se autogoverna, as leis que o regem também regem aqueles que são dependentes, ou seja, o homem. Por fim, e a conclusão chega. Esta lei foi incorporada na natureza de Adão, de modo que ele não teve que procurá-la como alguém que era ignorante de suas obrigações ou estar preocupado que, sendo fraco, seria levado a extraviar por suas luxúrias, para fazer o contrário. O conhecimento e a conformidade com a lei estavam embutidos em sua natureza. Tal é verdade que a lei de Deus ainda continuou embutida nas nossas naturezas, porque mesmo os homens que não conhecem a Cristo possuem a lei de Deus em seus corações, que ora os condenam e ora os isenta segundo a consciência dos homens, ainda que imperfeitamente. Meus irmãos, nós estamos apenas fazendo uma introdução. Esses dois tópicos nos deram bastante coisa a pensar. Nós vamos agora debater esse assunto aqui entre nós. E aqueles que nos ouvem, nós aguardamos que um dia possam vir para que possam participar dessa segunda parte do nosso estudo, que é tão boa quanto a primeira. Que Deus nos abençoe. Amém.